Então, galera, vamos agora para a parte final dessa listinha de química, né? Dessas 10 primeiras questões. São 10, mas a questão 10 vale por umas 3, tá? Então, ó, primeira questão, questão 8, diz o seguinte. Questão do número 8. Vamos lá. Ela diz o seguinte. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Sua composição em volume é basicamente feita de gás nitrogênio, que tem 78% do total. Isso é pressão parcial. 78% de N2 no ar é porque de tudo, 78% é de N2, ou 0,78%. 21% de gás oxigênio, mesmo raciocínio, né? 0,21%. E 1% do resto. E a pressão atmosférica ao nível do mar é de aproximadamente 100.000 pascais. 100.000 pascais. Então, essa é a pressão ao nível do mar, pressão total ao nível do mar. É isso, ó, que a gente tem. Pressão total ao nível do mar. A altitude altera a composição do ar. A gente já viu isso em hidrostática, né? Altera a composição do ar, diminui a concentração de oxigênio, tornando-o menos denso. Com mais espaços vazios entre as moléculas, consequentemente, a pressão atmosférica diminui. É o que a gente chama de rarefeito, né? Essa alteração na quantidade de oxigênio dificulta a respiração, caracterizando o estado clínico conhecido como hipóxia, que causa náuseas, dor de cabeça, fadiga muscular e mental, entre outros sintomas. Vocês veem isso em biologia, né? Existe a questão também do doping natural, que alguns atletas vão para lá, ficam cerca de 3 meses adaptando o seu corpo, produzindo mais hemácia para captar melhor oxigênio e ter melhor rendimento esportivo. Em La Paz, na Bolívia, capital mais alta do mundo, situada a 3.600 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica é cerca de 60.000 pascais e o teor de oxigênio no ar atmosférico é cerca de 40% menor que ao nível do mar. Sublinhe isso aí, isso é importante. Os 700.000 habitantes desta região estão acostumados ao ar rarefeito da Cordilheira dos Andes e comumente mascam folhas de coca para atenuar os efeitos da altitude. Em La Paz, a pressão parcial do oxigênio em volume é aproximadamente quanto? Então, o que é que você tem que fazer aqui para descobrir a resposta? Primeiro, você tem que se atentar à parte mais importante da questão. É quando ele compara a pressão parcial de oxigênio lá com a pressão parcial de oxigênio aqui. Daqui ao nível do mar para lá, existe uma redução de 40%. E repare que não é uma redução de 40% na pressão total, é uma redução de 40% na pressão parcial de oxigênio aqui. Se liga aqui, ó. A pressão total é 100.000, né? 100.000 pascais. Repara aqui. Esse exemplo aqui vai sintetizar muita coisa. A gente tem que calcular a pressão parcial de O2 aqui. E quem é a pressão parcial de O2 aqui em La Paz? Ela é 60%, porque reduziu 40%, né? 60% da pressão parcial de O2 ao nível do mar. A gente quer isso aqui, mas primeiro tem que descobrir isso. Então, como é que a gente calcula a pressão parcial? Eu disse que pressão parcial é a fração molar, que é a porcentagem de cada componente gasoso na mistura, pela pressão total. Esse é o raciocínio.
Quanto é a pressão, quanto é a fração molar? É 21%, é 0,21 de O2 que tem aqui. Então é 0,21 vezes 100 mil. Isso vai dar uma pressão parcial de O2 de 21 mil pascais. Tudo bem? 21 mil pascais. E ele quer exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, ó, a gente vai ter que calcular também em pascal e vai ficar o seguinte. Olha aqui. Pressão parcial de O2 em La Paz, lá no alto, é 60% de 21 mil. É isso que a gente vai ter, ó. E aí a gente vai ter a alternativa de 12.600 pascais lá na altitude. Ou seja, aí essa é a pressão, de novo, ele não quer a pressão total, ele quer a pressão parcial lá em cima. Letra B de bola. Letra B de bola. Tudo tranquilo? Vamos para a questão 9. Quando a gente vem para a questão 9, a gente tem o seguinte. Vamos ao texto. Essa daqui dá trabalho, viu? Acho que eu vou usar isso aqui tudinho. Uma mistura gasosa ideal não reagente, formada por 10 gramas de gás hidrogênio, 10 gramas de gás hélio, 70 gramas de gás nitrogênio, encontra-se acondicionada em um balão de volume igual a 6 litros. Então, coloca os dados, não vai perdendo essas coisas importantes aí para não vacilar, né? 6 litros, olha aí, vacilando quem tá eu, são 5 litros, né? 5 litros. Sob temperatura de 27 graus Celsius. A gente já viu, já transforma para Kelvin. 25 graus Celsius, 27. 300 Kelvin. Já deixa aqui. 300 Kelvin. A respeito da mistura gasosa, é correto afirmar que... Então, ele deu aí a massa molar de cada um. Ele deu a constante universal dos gases perfeitos. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que fazer aí, de cara, é lembrar daquele lance que eu falei para vocês. Tem que descobrir o número de mols das substâncias. E como é que a gente descobre o número de mols? O número de mols vai ser a massa dada dividido por massa molar. Então, tem que fazer isso para que vocês, ó, acertem a questão de maneira lúcida, sem chute, sem nada. Então, repara no seguinte: quanto é a massa molar do hidrogênio? O número de mols, desculpa, do H2. Não vamos fazer conta para poupar espaço. Qual é a massa dada de N2? A questão diz que são 10 gramas. 10 gramas. Qual é a massa molar dele? 2, né? Porque cada hidrogênio vale 1. 2 gramas por mol. Então a gente vai ter aqui 5 mol. Porque corta grama com grama. Dando continuidade, ó. A gente tem aqui o número de mols do gás hélio, que é só HE. Então é 4. 4 não, ele disse que deu 10 gramas. 10 gramas por 4 gramas por mol. Então vai dar 2,5 mol. Tudo bem? E por fim, a gente tem o número de mols do nitrogênio, que é N2. Cuidado, muitos de vocês usam só um elemento químico. Não, é um gás. São diatômicos, 2 átomos, né? Aqui vai ficar, a massa que ele deu foi de 70
gramas e a massa molar dele são 2, né? 28 gramas, vai dar 2,5 mol. É isso que a gente tem, o número de mols de cada um. Tranquilo? Essa é a primeira coisa importante que a gente tem que ter. E aí vamos lá, ó. Há na mistura 10 mols de gás hidrogênio, 2,5 de hélio e 5 de gás nitrogênio? Não, né? Há 5 mols de hidrogênio, 2,5 de hélio correto e 2,5 de N2 correto. Errado, né? Então, não é o item A. B de bola. O gás hidrogênio exerce a maior pressão parcial dentre os gases existentes. Como é que a gente calcula uma pressão parcial? Eu disse a vocês, ó, pressão parcial do N2 é a fração molar vezes a pressão total. Não foi que a gente viu? Quem é a pressão parcial de hélio? Pressão parcial de hélio é a fração molar vezes a pressão total. Essa e a questão 10 são bastante importantes. Dá para revisar muita coisa. Pressão de H2 é a fração molar vezes a pressão total. E o que é que eu falei para vocês? O que é fração molar? É a porcentagem. É a fração daquele gás no todo. É o quanto ele contribui para a pressão. Olha, várias definições de pressão parcial. A que eu mais gosto é o quanto cada gás contribui para a pressão total. Por isso que é uma fração do total. Beleza. A gente tem aqui. O gás hidrogênio exerce a maior pressão parcial? Gente, eu nem preciso calcular a pressão total aí. Repara no seguinte. Tem coisas que você não precisa fazer conta. Tá vendo que essa pressão está igual a S, não é a pressão total? Que é igual a S. Quem tiver a maior fração molar, ó, quanto, veja se eu não estou falando besteira, quanto maior a fração molar, maior vai ser a pressão parcial. Por que, Júlio? Eu não entendi. Porque a pressão total é igual, pô. É constante para todos. Concorda que está verídico? Como é que a gente vai fazer aqui? Qual desses tem maior fração molar? Como é a fração molar, Júlio, que eu esqueci? Você pega o número de mols do cara que você quer e divide pelo número de mols totais. É só isso? É. O número de mol total não é 10? Não é 10? Então, ó, quanto é a fração molar do H2? Não é 5 por 10? Então, a fração molar do H2 é 0,5. Quanto é a fração molar do hélio? É 2,5 por 10. Então, é 0,25. E do outro? 2,5 por 10. 0,25. Sacou? Tá vendo que a pressão, a fração molar dá a fração total e as pressões parciais vão dar a pressão total? Então, quem tem a maior fração molar? O hidrogênio. O hidrogênio tem a maior fração molar, portanto, tem a maior pressão parcial de H2. Então, ó, quando a gente vem para cá, a gente tem o seguinte, o item B, né? O gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial dentre os gases existentes na mistura? Não. Quem exerce a maior pressão parcial é quem tem mais porcentagem. É o H2. Acabou. C de casa. A pressão total exercida pela mistura gasosa é de 20 atm. Como é que a gente calcula isso?
Equação geral dos gases perfeitos. PV, NR, T. Então, ó, quanto é essa pressão total? Não sei. O volume total é 5. Quanto é o número de mols? 10. 0,082 ele deu na questão. E a temperatura tem que ficar esperto, você já está sabendo, tem que ser em Kelvin. 300 Kelvin. A gente vem, ó, que essa pressão total aí vai dar 49 atm aproximadamente. Então, não é o item C. Será que é o item D? A fração em mols de gás hélio é de 25%. Hélio, 25% é a fração molar. Letra D. Vamos para o item E. O volume parcial de hidrogênio é de 2,5. Uma dica, ó. Quando falar de volume parcial, tentem sempre fazer essa relação, ó. Volume de quem eu quero, tudo bem? É o volume parcial, né, que ele quer? Isso. O volume de quem eu quero, dividido pelo volume total, número de mols de quem eu quero, dividido pelo número de mols totais. A gente viu na aula a parte de volume parcial, junto com pressão parcial, né? Logo em seguida a gente viu o volume parcial. E a gente viu que o volume parcial está diretamente relacionado à quantidade de mols de gás naquela substância, a uma determinada pressão, a uma determinada temperatura. Então, quando a gente vem para cá, você sai daqui. Desse jeito, quando a questão pedir volume parcial. Volume parcial. Beleza? Então, ó, repara no seguinte. Quem é o volume que ele está querendo? Ele está dizendo que o volume parcial do hidrogênio é 2. Então, ele quer o do hidrogênio. Volume do H2. Quanto é o número de... Qual o volume total? 5. Número de mols de hidrogênio? 5. Número de mols totais? 10, né? Que a gente descobriu aqui. Então, ó, volume de H2 vai ser igual 5 vezes 5, 25, por 10 vai ser 2,5 litros, não 2, como ele está dizendo. Questão 9, letra D de dado. Vamos para a questão 10. E por fim, para finalizar a parte de química, a gente vem aqui para a questão de número 10, é uma questão extremamente interessante. Ela resume muito aqui do que a gente vai estudar. Estudou em química, né? Na parte de gases. Considere uma mistura gasosa formada por 8 gramas de H2, 32 gramas de O2, que exerce uma pressão igual a 50 kPa em um volume de 40 litros. Anotei tudo aqui. O item 1 está perguntando assim, ó. A pressão parcial de H2 vale 0,8? Como é que a gente vai fazer isso? Item 1. Então, ó, vindo para cá. Item 1. Pressão parcial. A gente tem que a pressão parcial de H2 é a fração molar vezes a pressão total. É isso aqui que a gente tem. A pressão de H2 é a fração molar vezes a pressão total. Porém, a gente tem que saber quanto é a fração molar, né? Então, ó, como é que a gente pode saber a fração molar aqui? A gente tem que vir e calcular o número de mols de cada um. Número de mol de H2 é a massa dada, que é 8, massa dada pela massa molar dele, que é 2. Então, a fração, o número de mols de H2 é 4. O número de mols de O2 é a massa de O2 dada, que é 32.
dividido por 32, que é a massa molar dele, né? Então dá 1. Então, quanto a gente tem de número de mol total? 5 mols. 5 mols é o que a gente tem. E agora sim a gente vai para a resolução, ó. Quanto é a pressão parcial de H2? É a fração molar, que é 4 por 5. 4 por 5 é a fração molar, é o número de mols de quem eu quero pelo número de mols totais. Ó, quem tem dúvida, não tem problema, eu vou ter calma. É o número de mols de quem eu quero pelo número de mols totais, vezes a pressão total, que vai valer 50 kPa. 50 kPa. Então, pressão de H2 vai ser 4/5 de 50 kPa, né? Aqui eu posso simplificar, fica 10. 4 por 10 fica 40 kPa. Essa é a pressão parcial de H2 e a fração molar dele, né, que é o que a questão queria, que terminei indo além, é de fato 0,8, né, porque fica 4 sobre 5, fica 0,8. Correto. Correto esse item aqui. Gente, terminei matando, né? A gente viu na aula que a pressão parcial de cada um, vou colocar aqui, a pressão parcial de H2 mais a pressão parcial de O2 tem que ser igual à pressão total. A gente viu isso na aula. E se aqui é 40 e tudo vale 50, então a pressão de O2 vale 10 kPa. O item 2 também está correto. Perfeito? Vamos para o item 4. Ele diz que o volume parcial de H2 vale 32. Isso. Como é que eu disse para a gente resolver questões de volume parcial, né? Você pega o volume de quem você quer, que no caso é o H2, faz uma relação aqui, ó, com o volume total, números de mols de H2 pelo número de mols totais. É isso que a gente tem. Então vai ficar isso que eu quero, vai ser o volume total, que é 40, vezes o número de mols de H2, cadê? É 4, vai dar 160, e o número de mols totais, que é 5. Então isso aqui vai dar, de fato, 32 litros, de fato. Correta também, tá tudo certo aí, é? Correto também. E ele falou que a pressão parcial, o volume parcial de O2, volume porcentagem, né? De O2 vale 20%. Existe uma semelhança, né? A pressão constante, a temperatura constante, o volume constante, né? Considerando a lei de Avogadro, a porcentagem volume, de acordo com Avogadro, é igual à porcentagem da pressão parcial. Então, essa relação é válida. A porcentagem volume é igual à porcentagem da pressão total. Então, tudo isso aqui para O2, correto? É. Tudo isso aqui para O2. Como é que a gente vai pensar? Você concorda que eu posso descobrir quanto é a porcentagem da pressão parcial de O2 em cima da total? Isso vai ser igual à porcentagem de volume. Então, ó, como é que eu descubro essa porcentagem aqui? Eu pego a pressão parcial de O2 e divido pela pressão total. Essa relação é baseada em Avogadro.
Por isso que eu estou usando volumes iguais, número de moléculas iguais, pressões iguais, temperaturas iguais, né? Tudo fica constante, tudo fica igual, né? Quando se trata de moléculas gasosas. 10 por 50. Isso aqui vai dar 0,2 ou 20%. Então está correta também essa daí. E por fim a 16, né? A 16 tá dizendo que a pressão de H2, pressão parcial de H2, vale 45 kPa. Tá falso. A gente fez aqui, né? Eu me empolguei e fiz antes do que solicitado. Então, falso. A gente tem, ó, a soma 15. A soma é 15. Beleza? Vamos para a parte de física, fazer umas questõezinhas aí.